São 10 horas e 13 minutos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês que estão aqui hoje, né? Tiraram do seu tempo aí para poder estar presente nessa aula. Eu dou muito valor a isso, porque pessoas que querem aprender cada vez mais a respeito do mercado financeiro, exige esforço, né? E muitas vezes as pessoas elas não dão muito valor a coisas gratuitas, né? As pessoas acham que elas precisam pagar para ter um conhecimento extremo, né? E, infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Então elas não dão valor quando as coisas são gratuitas. Mas vamos lá, então. A última enquete que eu fiz, a galera estava muito em dúvida com respeito ao uso do indicador Gamma Levels, né? Gamma Levels SMC, em como usar ele, né? E também muita gente falou a respeito de estrutura de mercado. Também teve uma certa porcentagem que também estava em dúvida a respeito de como utilizar, né? Como fazer a leitura correta de estrutura de mercado. E isso, por muito tempo, foi a minha dúvida também. Então, primeiramente, eu acho que é legal a gente revisar, né, um pouco essa questão de estrutura de mercado, para depois a gente falar do indicador e como a gente pode utilizar o indicador, né? Que muita gente tem dúvida ainda das principais áreas do indicador Gamma Levels, né? Ó. Então o indicador está aqui ó, plotado, dando só uma palhinha, né? A gente pode ver que ele veio buscar, né, a máxima exposição em puts no 420 aqui, né? E no ICT Buy no 480. O mercado simplesmente cravou aqui, puf, e subiu, né? E isso aqui a gente está falando de também, ao mesmo tempo, de leitura de estrutura de mercado, porque quando eu venho para o H4, e aqui eu tenho que mostrar para vocês, ontem, né, na quinta-feira, quinta-feira, né, a gente tinha um Fair Value Gap não mitigado exatamente aqui, certo? Então, dentro de um range de 1 hora, não um range de 4 horas, eu estava dentro de uma 75% de Fibonacci aqui, 75, 78,9. E como era um Fair Value Gap não mitigado, em cima de um bloco de ordens aqui, né, ele veio deslocar o preço e pegar a compra. O que isso me ajuda a entender? Né, que eu tinha um forte volume aqui, ó, neste candle antes, ó, tá vendo a absorção que aconteceu lá, né, no topo? Então, aconteceu a absorção no topo e entrou esse candle aqui. E olha o volume que entrou aqui de venda, né? Agora o mercado está defendendo esta região aqui. E a gente tem uma nova estrutura, né? Uma nova estrutura desenhada aqui, ó. E quando eu trago para o indicador aqui, fica mais fácil da gente ver o bloco de ordens aqui. A gente tem o mercado trabalhando aqui ó, nessas ineficiências. E, ó, ele não veio testar os 50% do Fair Value Gap aqui. Então, estrutura de mercado ela é algo que a gente sempre tem que analisar muito bem e no final vocês vão entender que os pontos né, do indicador Gamma Levels eles estão estritamente ligados à estrutura de mercado. Né? Tinha ele não está aqui hoje, né, mas o menino estava perguntando, mas você tem, a gente estava né, nesse embaralhado aqui, né, na segunda e terça-feira a gente ficou nesse embaranhado de gato aqui, o mercado só deu a venda depois aqui, né? Veio toda essa porrada aqui para baixo na quinta-feira, né? Isso, quinta-feira. O mercado deu toda essa embaralhada aqui para baixo, né? Eu fiquei super negativo no dia e ainda consegui sair positivo que eu peguei toda essa venda. Só que tínhamos aqui, né? Aqui estava o Gamma Flip na quinta-feira,
tínhamos aqui pontos, né, de HVL, pontos de HVL aqui embaixo, e o mercado ia e voltava. Então ele estava usando esses pontos aqui como um determinado suporte, porque até o momento daquele dia, o suporte mais forte estava aqui no 735, né? Tinha um stop hunter aqui. Então o mercado batia aqui, defendia e subia, né? Que era o que a gente estava vendo acontecer. Por isso que quando a gente analisa estrutura de mercado, eu procuro sempre vir do tempo gráfico maior para o tempo gráfico menor. Certo? O tempo gráfico maior, ele sempre vai me determinar melhor a estrutura. E ontem, só para vocês entenderem um pouquinho de estrutura também, ó, ontem eu postei no grupo a questão do melhor trade do dia, né? Que teve o payroll, né? Que levou o preço aqui para cima, às 9h30. Ele trabalhou toda essa região aqui e jogou para cima. E daí a galera de Nova York, tá vendo aqui, ó, 9h55, 10 horas. 10 horas, 10 horas. Então tá aqui, ó. 10 horas. Esse cara aqui era o fundo de Nova York. Vamos colocar aqui, ó. Certo? Fundinho de Nova York. Então eu tô no tempo gráfico aqui de 5 minutos. Nova York Low. E o mercado veio até 10h45 aqui, ó. 10h45. Aqui. Nova York High. Então a gente tinha esse range aqui trabalhando bonitinho, né? Ó. Certo? Beleza. Então o mercado fez o seu fundo mais alto, uma perna, correto? Perna B, fundo mais baixo. Vamos deixar aqui. Eu não vou jogar para trazer assim como se fosse um backtest, porque não faz diferença, tá, gente? Eu gosto de analisar ele depois no parado, porque fica muito mais fácil de explicar. Dessa perna a essa perna, no 1 minuto, e aqui é uma questão de fractal, tá? Então, como que funciona o fractal? Eu tenho uma tendência no tempo gráfico maior, mensal, semanal, diário. Normalmente, esses tempos gráficos eles estão sempre alinhados, normalmente, né? Mensal, semanal e diário normalmente estão alinhados. Aí a bagunça começa a partir do H4. H4, H1, normalmente o range deles também estão bem alinhados. Agora, H1, M30 e M15 já dá desalinhamento. M15, M5, M1 é uma bagunça total de fractal. Então, do M1 ao H1, você nunca vai estar alinhado 100% fractal deles. Então, às vezes o fluxo do M1 e M5 é comprador, só que no H1 é vendedor. E é este o problema de você conseguir entender a estrutura. Porque você tem mudança de característica e volume entrando no tempo gráfico menor, só que no tempo gráfico maior, o fluxo ainda é comprador. E lá no tempo gráfico menor, o fluxo já está vendedor. E daí, o que eu vou fazer? A mesma coisa acontece para sessões de mercado. Então você tem a sessão da Ásia fazendo a sua acumulação, lateralizando. Entra um volume na sessão de Londres, muitas vezes fazendo a manipulação do preço. E daí eu tenho ela indo por uma direção, né? Fazendo um fluxo lá comprador, um fluxo vendedor. E daí chega, abre Nova York, às vezes eu fico perdido, né? Putz, e agora? O que vai acontecer? Então, você estudar
estrutura de mercado vai te ajudar justamente a você não ficar perdido nisso. Então, nessa perna aqui de M5 da abertura de Nova York ao fundo, que ela fez aqui, ó, no A, B aqui, a Fibonacci vai me ajudar a eu estruturar o fluxo. Então, o mercado veio aqui, bateu abaixo dos 50% e reverteu fluxo comprador, certo? Então, ela formou outra perna aqui agora. Deste fundo a este fundo, a esse topo, desculpa, que foi o topo máximo de Nova York, eu tenho a outra perna, correto? Correto. Quando eu vou fazer a mesma lógica deste topo para este fundo, eu já estou olhando aqui num fractal do M1, né? Então, o M1 aqui e o M5 aqui também, né? Porque este é o fundo válido do M5 agora. Que foi aqui que aconteceu o deslocamento do preço, né? E aqui, ó, eu tenho uma estrutura de um tempo gráfico maior. Então, por quê? Eu tenho aqui, né, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, uma hora. Então, toda este range com este pivô de alta é um candle de alta do H1. Certo? Então, o candle de H1 de Nova York foi um candle bullish. Quando eu analiso o fractal dele agora, aí fica um pouco mais fácil, né, de eu entender isso. Porque quando eu jogo daí a Fibonacci para cá, ó, o mercado não respeitou este bloco de ordens. Muito pelo contrário. Apesar de no fluxo ele estar comprador, olha só o que ele fez. Aí entra a malícia do Smart Money, né? Ó. Capturou liquidez. Dentro do Smart Money, a gente chama isso de Stop Hunter. Ou a gente chama isso de Sell Side Liquid. Tá? Sell Side Liquid. Ou Buy Side Liquid. É o mesmo termo, tá? Então muitos podem usar Stop Hunter. Eu gosto bastante de usar essa nomenclatura. E outros gostam de usar, né? Buy Side Liquid e Sell Side Liquid. Então o mercado fez aqui um Stop Hunter. Só que isso no M5, tá vendo? Lembra que eu falei que toda essa pernada era um range de H1? Então no range de H1, se eu traço a Fibonacci aqui, aonde o mercado vem? No H1, o range de H1, o mercado vem aqui, né? Quer dizer, o range não, desculpa. No candle de H1, o mercado vem testar 75% dele, que é o range de Nova York até o momento. Perfeito? Perfeito. E isso me caracterizaria dentro do time frame menor uma entrada aqui de compra para buscar o topo. Porque entre estratégias aqui, né? 75% de Fibonacci após um Stop Hunter. Se eu jogo para o M1, o mercado deu, né, um pivôzinho de alta aqui e você conseguiria pegar um trade. No modelo que, e daí eu vou mostrar depois, né, por que eu coloquei lá na a venda em vez da compra, né? Eu explico para vocês depois o motivo disso. Então, vamos só continuar aqui a questão do range, né? Então veja aqui, ó, que todo esse processo do 1 hora aqui, ele me mostrou o fluxo, né? Era comprador ainda o fluxo. Apesar de ter feito o stop aqui, era comprador o fluxo de 1 hora. Certo? Rompeu o topo. Olha só. Rompeu o topo. Fez o que aqui? Captura de liquidez. Buy side liquid. Stop Hunter.
Após isso, puff, o mercado entrou volume vendedor aqui. E ele fez algo muito importante, porque quando eu jogo novamente para os 5 minutos, e aqui é o pulo do gato para vocês, ó. Aí a gente vai analisar aqui a estrutura, né? Então agora eu tenho este fundo do M5 sendo o meu fundo mais alto, fundo mais alto, apesar de ter feito uma mudança breve de característica aqui. Se ele rompe topo, ele valida o fundo. Então este é meu fundo aqui a ser estudado. E este é meu topo, porque ele renovou o topo. Beleza? Beleza. Rompeu este fundo. Então, o que eu tenho dentro da estrutura de M1, olhando M5 por M1? Eu tenho uma mudança de característica acontecendo nesse aqui, porque este era o bloco que deveria ter continuado o fluxo comprador e ele não fez isso. Eu tenho aqui, ó, meio-dia. O candle de 1 hora está começando exatamente aqui. Meu último candle de 1 hora, o fundo dele está aqui, 10 horas, que é o fundo de Nova York. Certo? Então, olha como é a captura de liquidez. Este candle de meio-dia, ele que faz o rompimento. Quem está operando um candle de 1 hora, viu um candle bullish e compra esse rompimento. Stop abaixo do fundo. E o que o mercado vem fazer? Consumir liquidez. Só que quando eu analiso a estrutura de mercado, isso é muito importante, eu sempre tenho que analisar o quê? O fluxo, a ação institucional. Então eu vou sempre operar após uma ação institucional. E o que caracteriza uma ação institucional? Volume e deslocamento de preço com consumo de liquidez. 3 coisas importantes. Então, o que caracteriza? Vamos lá. Primeira delas, mais importante, captura de liquidez. Segunda, volume após isso, volume institucional. E terceiro, né, é a estrutura, né? Então você precisa ter pelo menos um CH. Dentro das estratégias, você pode usar apenas a mudança de característica, ou você pode usar mais a mudança de característica, você tem a confirmação com a mudança de característica. Você tem uma segunda confirmação com uma quebra de estrutura interna e uma terceira confirmação com um boss, né, que seria a quebra de estrutura, certo? E isso aqui é o melhor tipo de entrada que tem, que é com tripla confirmação. Porque eu tenho um bloco de ordens que fez uma captura de liquidez com deslocamento de preço, fazendo o quê? Primeira coisa, mudança de característica aqui. Certo? Segunda coisa, quebra de estrutura interna aqui, ó. Quebra de estrutura interna aqui. Terceira coisa, rompeu o fundo, fez o quê? Boss. Certo? Fez então um boss aqui. O que eu faço em seguida? Traço o Fibonacci, porque reverteu o fluxo. Por isso que eu falei que foi o melhor trade do dia. Aí eu tenho uma entrada aqui, né, com as estratégias. Por isso que a leitura de estrutura ela é muito importante. Tá? E por isso que eu sempre prezo o tempo gráfico maior. Eu sempre prezo o tempo gráfico maior, que daí eu consigo analisar no tempo gráfico maior, principalmente as capturas de liquidez. E aqui vai uma outra dica para vocês. Você sempre deve analisar topos e fundos de H1, H4 diário.
também analisar topos e fundos de sessões Ásia, Londres e Nova York. E daí, isso vai facilitar muito suas entradas, porque a gente opera intraday, não é verdade? A gente opera intraday. Se eu ficar esperando me dar confirmação de mudança de característica, quebra de estrutura interna e um boss no H1, eu vou fazer quantas operações numa semana? Uma, duas? Porque nem sempre vai acontecer isso, não é verdade? Nem sempre vai acontecer. Então, a gente opera essas coisas aqui. Por isso, a leitura de estrutura é muito válida. E é muito importante vocês darem atenção aonde o mercado sempre está. Porque por mais que ele me dê pontos de compra, e isso pode ser feito dependendo do contexto e do volume e da sua experiência como trader, sempre dê preferência aonde o mercado está, na estrutura. Então, se ele está dentro de um Fair Value Gap mensal, o que vai acontecer com maior frequência? Qual vai ser o maior deslocamento? Não vai ser na parte vendedora, está tentando empurrar o preço para baixo, porque tem vendedor aqui que não alocou todas as suas ordens, porque aqui é um Fair Value Gap. Fair Value Gap é um desbalanço do preço. Então é onde os formadores do mercado vão realizar ordens, enfim, né? Ou vão acrescentar mais ordens. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Para o seu mindset estar alinhado com o teu operacional. Eu estou numa zona de oferta, numa extremidade do mercado, onde eu tenho vendedores atuando aqui, porque galera que vendeu lá no mensal está tentando segurar o preço. Então, eu vou ter deslocamento de preço para baixo. Meus trades vão ser mais bem sucedidos na venda, né, do que na compra. Ah, mas teve deslocamento na compra. Lógico que teve deslocamento na compra. Por que teve deslocamento na compra? Aí a gente volta para o time frame maior, certo? Então, se aqui era meu candle das 10 horas, meu candle das 9 horas estava onde? 8h25, 9 horas, 9h05, 9h20. Então, a mínima do candle de 1 hora estava aqui, certo? A máxima do candle de 1 hora, 10 e... Então, 10h30, 10h20, 10h15, 10h05. Tava aqui. Então, eu tinha um fractal aqui acontecendo de 2 candles bullish aqui, certo? Quando eu jogo pro H4, o mercado tá 7h55, 5, 6, 6h40, 8 horas já abriu o candle, tá aqui. Então, o meu fundo de H4 tá aqui e 10, meio-dia, aqui tá a máxima dele. Então, no fractal maior, o mercado veio testar o quê? O fluxo de H4 de Londres. E daí aqui, ó, que mais que eu tenho? Aí aqui eu tenho um desbalanço de preço, não tenho? Uma ineficiência acontecendo aqui, ó, entre este candle e este candle. Tem um ponto de Fibonacci, que é um ponto de liquidez. Certo? Tenho. Legal. Então, dentro da estrutura maior, eu estou abaixo dos 50%. Eu vou procurar vender um rompimento aqui, neste candle aqui. Eu vou tentar fazer uma venda de rompimento de fundo aqui, gente. Porque muita gente, né, ainda faz esse tipo de trade aqui, ó. O cara vai tentar vender fundo aqui, ó. Então eu vou tentar fazer um trade desse para vir buscar aqui
Aqui, não. Porque eu entendo que no tempo gráfico maior, o mercado já está abaixo dos 50%. Abaixo de 50%, o que, que eu faço? Eu compro ou vendo? Eu compro. Eu não vou vender abaixo dos 50%. Eu vou comprar abaixo dos 50%. E daí, que mais que eu tenho que mais que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar se o mercado fez o quê? Captura de liquidez, volume institucional. Então, tô abaixo dos 50%. Tô abaixo dos 50%. O mercado deixou aqui, ó, meu novo low de Nova York. Meu novo low de Nova York. Meu novo high de Nova York. Meu novo high de Nova York. O que o mercado fez de volta? Stop Hunter. O que o mercado fez de volta? Armou no tempo gráfico menor, micro pivô de alta. O que o mercado fez de volta? Deslocamento de preço. Quando eu trago para o tempo gráfico menor, jogo um minuto aqui, eu tenho o mercado chegando aqui, tempo gráfico menor, não sustenta a venda, volume fraco. Opa, estou no lugar errado, peraí. É o outro. Que deu no mesmo, né? Ó. Além de ter formado um ABCD de venda ali, ó, que deu aquele deslocamento de preço que foi a venda, aí, ó, tem um candle de venda aqui com um volume monstro. Só que ele para. E depois disso, dá um candle de fraqueza de venda. E daí, no tempo gráfico menor, eu tenho o quê? Fundo mais alto, deslocamento de preço, absorvendo vendedores, fez fundo mais alto, micro pivô de alta, volume de compra, puff, compra. Então eu tive, nesse momento aqui, as três coisas de volta, certo? Eu não tive uma captura de liquidez no tempo gráfico menor. Eu não tive volume de compra absorvendo toda a venda, deslocamento de preço. Eu não teve um fundo mais alto, quando eu traço a Fibonacci nesse movimento aqui, o mercado não está abaixo dos 50%? Sim. Eu não tive volume institucional aqui? Sim. Aqui vale um tradezinho de compra porque validou aqui o fundo, usando o tempo gráfico maior como referência para mim seguir o fluxo comprador. Ah, Francis, mas você está numa região de venda, mas eu opero intraday, nunca se esqueça disso. E daí quando eu olho de volta, porque daí favorece sempre tempo gráfico maior. Volto lá para o tempo gráfico maior. Vamos lá para 5 minutos. De novo. O mercado fez deslocamento de preço. Beleza? Ótimo. Deslocou preço aqui, ó. E aqui a leitura de SMC, né? Deslocamento de preço. Break block que deveria ter travado o preço, não travou. Criou o que aqui, ó? Flip zone. Flip zone foi lá, capturou liquidez e fez o que? De novo. Máxima de Nova York foi para fita de novo. Vacilou a demanda na compra, o mercado veio vendendo de volta. E daí aqui eu tenho que analisar de volta o meu fractal. Então aqui eu tenho que 2 horas, 1h55, né? Mínima de H1 aqui do candle de baixo. 14 horas, máxima do candle, a abertura do candle aqui. Certo? Então eu tenho máxima do que fez a captura. Opa, é o contrário. Mínima do candle de 1 hora. Aonde o mercado veio? O mercado veio aqui. Ele então agora ele me confirma que ele ainda está num fluxo no tempo gráfico maior de 1 hora do dia, né? Fluxo altamente comprador, porque ele renova topo toda hora e ele vem balanceando
dentro de um Fair Value Gap mensal, jogando o preço para baixo. Mas toda hora que ele joga o preço para baixo, ele faz o quê? Renova topo. Então, eu vou fazendo essa leitura. E daí o que acontece? No tempo gráfico de 5 minutos, o que acontece aqui de volta? Captura de liquidez. Eu estou abaixo ou acima de 50%? Estou abaixo de 50%. Então, aqui característica, o mercado vai tentar fazer o que na segunda-feira? Ele vai tentar romper topo de volta. Só que o que a gente está analisando aqui? A gente está analisando que o mercado está dentro de todo esse movimento. Veja só que legal, né? Ó, todo esse fluxo que a gente viu no dia foram só esse movimento aqui, ó, de H1, ó. Todos esses candles de H1 trabalhando, ó. E olha só quanta oportunidade a gente teve. E todo esse fluxo aqui, ó, está dentro, estava dentro, a maioria desse fluxo, ó, estava dentro dessa ineficiência aqui, ó. Do um Fair Value Gap. Ordens compradas e vendidas sendo balanceadas novamente. Certo? E todo esse movimento aqui, eu tenho que analisar agora, olhando o H1, meu fluxo, meu range de H1 é este fundo aqui. Com este topo aqui. Beleza? Meu range de H4 é todo esse movimento aqui, ó. No meu range de H4, eu bati aonde? 50%. No meu range de H1, eu bati onde? 75%, igual eu mostrei para vocês. Então, a gente está vendo um fluxo num tempo gráfico maior, aonde no tempo gráfico de 1 hora, o mercado só fez o quê? Só fez uma mudança de característica. Aqui. A quebra de estrutura interna só vai acontecer aqui. E o boss de H1 só vai acontecer aqui. Então pense comigo, ó. Pensa comigo, eu tô fazendo a leitura de H1 aqui, ó. Eu tive o último topo, o último fundo dele aqui. Ele veio testar a estrutura dele aqui, fez a mudança de característica, correto? Então agora ele está testando o topo para ver se ele tem força para continuar subindo. Se ele não se sustentar na alta, o que vai me caracterizar aqui de volta dentro da estrutura de H1 é este fundo que eu tenho que ficar analisando aqui, ó. Rompeu ele, eu tenho novamente o que? Reversão do fluxo de H1, um choque. Testou o break e rompeu este fundo aqui, quebra de estrutura interna no H1. Rompeu este fundo aqui, boss, testou 75% do H4, voltou e me dá a entrada no H1 aqui, em toda a retração, para trazer o preço para baixo. No H4, como que funciona a leitura? No H4, se eu jogo no H4, para ficar mais fácil para vocês entenderem, no H4, meu fundo mais forte está lá embaixo, meu topo mais forte está aqui. No H4, o mercado só fez a mudança de característica, mais nada. Entrou um volume, não fez nenhuma quebra de estrutura interna ainda, e só vai fazer o boss lá em cima. Por isso que o H4 e o H1 sempre andam de mãos dadas, praticamente. Muda muito pouco a estrutura deles. Você consegue literalmente olhar o H4 no H1. Agora, quando você distorce para o M15 e para o M5, já fica um pouco mais complexa a leitura da estrutura. Por isso, sempre dê valor à leitura da estrutura no tempo gráfico maior. Porque os seus trades vão ser bem sucedidos quando você busca RR curto, né?
um 3 para 1, 5 para 1, sempre olhando captura de liquidez, volume institucional, mudança de característica, quebra de estrutura e boss, tá? E trades sem confirmação, que eu amo fazer, sempre acontece nas extremidades, igual vocês estão vendo aí, né? O mercado deu vários trades de extremidade na sexta-feira. Trade sem confirmação, né? Ó, captura de liquidez, se você gosta de se arriscar, ó, você analisa, capturou liquidez, vacilou na demanda, falhou a recompra, venda aqui sem confirmação nenhuma, buscando esse fundo. Aí você faz vários trades sem confirmação, né? Aqui pagaria praticamente 2 para 1. Poderia vir buscar esse pontinho de demanda aqui, ó, e teria pago, ó, 3 para 1. Né? Se eu analiso a estrutura como um todo, eu não tive nada aqui, ó. Eu tive deslocamento institucional aqui? Não. Isso aqui é o que, ó? Tá vendo? Não tem deslocamento. Ah, eu tive um deslocamento aqui, ó. Mas aqui foi o que? Captura de liquidez. Para renovar topo. Mas na venda aqui, não tive ação institucional. Certo? Ó, nenhum momento teve um deslocamento do preço como aconteceu aqui, ó. Ó, aqui eu tive deslocamento com volume. Não tive deslocamento com volume? Sim, tive deslocamento com volume. Então, o que eu analiso a estrutura? Aqui não era o último fundo do deslocamento de preço, então não tinha um bloco de ordens aqui, tinha um bloco de ordens aqui. Tentou renovar, não conseguiu. Tentou renovar, não conseguiu. Então toda essa área é uma área de valor de defesa. Quando eu traço a retração no tempo gráfico menor, 75% de Fibonacci. Então se eu deixo uma ordem pendente no break aqui, ó, bem no 75, ou bem no break aqui, ó, e meu stop pode ser um pouco acima ou uma vez o bloco para cima, vai dar na máxima. E daí eu busco o fundo de volta e vai me dar o trade lá de quase 3 para 1. Se eu quero ser mais caprichado, né? Acima só do bloco aqui, paga 6 para 1. Por isso foi o melhor trade do dia, esse trade aqui. Certo? E aqui para os corajosos, né? Seguindo o fluxo comprador, deu entrada aqui também, com volume neste candle aqui e entrou a estratégia. Aí a gente fechou o mercado aqui. Tá. Agora que a gente estudou um pouquinho sobre estrutura de mercado, vamos entender por que raio que o mercado travou nesse ponto. Por que ele estava ali, não subia, não subia, não subia, não tinha força para simplesmente continuar o fluxo dele, aí entra o indicador, né? Aí aqui tem vários contextos para a gente poder analisar que eu acho que vai ser legal para vocês entenderem, da questão até mesmo de fluxo. Quando eu analiso a estrutura, o mercado vem favorecendo todas essas causas, né, de quinta-feira, que mudou já, né? Mas todas essas causas de quinta-feira, e dá todo o deslocamento vindo bater na máxima expansão em puts no 21.500, num ponto de compra institucional, num Fairvalley Gap de H4 e num bloco de ordens, que era também, eu olho para o tempo gráfico maior e penso, é compra? É compra pelo menos até os 50% aqui, né? Que era o Fairvalley, que era o break aqui de todo esse emaranhado de gap aqui. Mas por que que isso é compra? Porque eu estou analisando lá o tempo gráfico maior. E aí o que entra aqui? O que me mostra aqui? Aí eu tenho aqui uma máxima expansão em puts. O gama tá tão negativo aqui que tem tanta defesa de puts aqui comprando o mercado que vai fazer o preço médio entre as vendas de ações e compra de puts.
Então, neste ponto aqui, o market maker ele começa a comprar todas essas puts aqui, certo? E a comprar toda a realização de vendas de ações, o que gera demanda compradora. Todo mundo que vendeu realiza as ações aqui, compra puts aqui. Se eu realizo as vendas, o que acontece com o preço? O preço sobe de novo. Não tem nada segurando o preço aqui, certo? Certo, beleza. Então era um bloco de ordens, compras, né? Que mais que eu tinha aqui? Aqui no caso foi a Open Dayline, que abriu, né? E daí tava uma outra informação aqui, ó. Era uma HVL de caos. Aumenta venda abaixo de 21.500. Se o mercado continua o movimento de queda, ele acelera muito mais, porque daí a estrutura estaria continuando o fluxo de venda. Aí eu tenho outras informações aqui. Delta Cal 0,63. Market Maker fazendo head vendido. Então ele está vendido em caos, por causa lá do 21.700, né? Que ele estava vendido em caos. E o Gamma Flip estava exatamente aqui na quinta-feira, no 640. 640, estava aqui o Gamma Flip, certo? Aí o mercado fez um médio e saiu do seu gama positivo para cá, no 620. Então, se o market maker está vendendo delta, só que o preço está subindo, o que automaticamente você que está olhando essa informação tem que entender? Que ele está sendo obrigado a fazer o quê? Comprar ações. Se todo movimento que bate aqui o mercado não reage com volume, é porque ele está sendo obrigado a comprar ações. Por quê? O institucional, não o market maker, o institucional está comprando e ele tem que fazer a contraparte. E então ele é obrigado a comprar tudo aquelas vendas deles. O market maker é obrigado a seguir o movimento junto. Ele tem que comprar tudo quanto é movimento que acontece. Isso gera deslocamento de preço. E ele tem que fazer o quê? Redear o seu movimento. Então, se ele está exposto em causa aqui, para cada cal que ele está exposto aqui, ele tem que comprar 10 ações. Então, o que vai acontecer com o preço? Flipou para o positivo de volta, o mercado vai seguir o fluxo comprador. Aonde ele vai fazer o head dele? Então, aí ele tem alguns pontos que ele vai fazer o head dele. Ele vai começar a fazer pontos na máxima expansão em caos. Ele vai fazer travas no call-all e ele vai fazer travas no call-all 0 DTE. Nesse movimento de barreira, né? De caos. Com barreiras de puts, com fundos, ele vai fazer head na máxima expansão em puts, put wall 0 DTE. Tá, então o que significa esses HVLs e esses deltas? Esses deltas e esses HVLs significam que, uma vez que o mercado trabalha abaixo, o mercado está flutuando seguindo o fluxo das caos. Então, favorece o institucional a vender. Se o mercado está acima de uma cal, ele está sendo obrigado a comprar. Então, você entende que o fluxo é comprador. Fica fácil de você entender o fluxo com o indicador fazendo esse tipo de leitura. Por isso que quando você chega num call-out, o mercado trava. Por quê? Ele é barreira. E daí eu entendo que se eu tenho a noção da onde eu tô na estrutura do mercado, se eu tenho uma barreira aqui numa extremidade, dentro de um fair value gap mensal, o que vai acontecer com o mercado aqui? Vai travar, não vai? Vai travar. Então eu vou operar mão pesada vendendo e vou operar frouxo, por assim dizer, comprando quando me der estratégia para comprar, fraco, né? Então, se a minha mão é 5 microcontratos com mão cheia, eu vou vender 5 microcontratos. Se entrou fluxo comprador dentro de um range, porque o mercado está comprado, o market maker está comprado,
e deu setup de compra após captura da liquidez, aí eu vou comprar leve. Um microcontrato, 2 microcontratos, porque se me estopar é pouca coisa. Por quê? Porque eu estou próximo de uma barreira de caos. Vou priorizar venda institucional. Qual a outra informação que eu tinha aqui? Eu tinha já a volatilidade média do dia superada. Bateu a ADR do dia aqui no 860. Né? Então o mercado trava também normalmente, ou pelo menos, dependendo da hora que ele bate a ADR, e aqui vai uma dica interessante para vocês também. Bateu a DR do dia, 3 horas da tarde, 2h30, por aí, você já não tem tanto fluxo. Se não tem drive, né? Se não tem uma notícia de alto impacto realmente, não tem drive, o mercado vai ficar nessa região. Ele não vai andar mais que isso. A menos que você tenha uma notícia de alto impacto que faça com que o mercado, se for uma notícia muito boa, que faça o mercado subir. Igual, por exemplo, segunda-feira a gente tem. Não, é esse final de semana, se não me falha a memória, a gente tem lá a reunião lá para respeito às taxas. Então você tem que ficar olhando para ver o resultado para você saber para onde que vai o mercado, certo? Então, se você tem uma barreira de caos, você olha ali e você fica analisando a estrutura. Falhou a estrutura compradora? Venda sem medo de ser feliz. Venda. Bateu a DR? Falhou a demanda compradora? Volume mostrou fraqueza? Vai dar setup de venda. Por quê? O market maker vai fazer os seus ajustes nesse ponto, porque ele está exposto e ele precisa redear. O institucional vai usar essa região para realizar. Vai realizar a compra ali do seu intraday, do seu portfólio. Se ele estava com um preço médio aqui em causa, ele vai realizar também. E daí o que? Vai gerar demanda vendedora para você. Então, revisando aqui, o mercado não respeita os pontos de HVL, que são, né, aonde aconteceram um volume de venda de caos nessa região. O mercado não respeita esse ponto. Você sabe que ele está trabalhando contra as caos. Então, ele está num fluxo de comprador de ações. O mercado está trabalhando abaixo dessas caos, com um fluxo vendedor muito forte. Então, o market maker está vendendo caos e vendendo ações juntos para poder redear o preço. Gera fluxo maior. A mesma coisa acontece no Gamma Flip. O mercado está acima do Gamma Flip, o market maker trabalha como para conter o mercado. Ações mais de travas, tá? Porque ele sempre vai estar exposto. Então, como ele não quer ficar exposto, ele vai tentar travar o mercado. Só que o institucional, que é o formador do mercado, ele vai comprar acima do Gamma Flip. Então, você tem um fluxo comprador sempre acima do Gamma Flip. E o market maker vendendo na contraparte. O mercado flipou para o negativo, começou a valorizar as calls aqui, e daí o institucional está vendendo call, está realizando ações, e daí o market maker flipou também para o negativo. O que o market maker vai fazer? O market maker vai vender mais ainda, porque daí ele vai descontar todos os seus deltas, e aí vocês sempre vão, com o tempo, vocês vão ver que quando o Nasdaq pega fluxo de venda após um Gamma Flip, 640, após um Gamma Flip, é um deslocamento de preço muito rápido. Por quê? É o market maker vendendo e institucional vendendo ao mesmo tempo. Então acelera o preço muito rápido. Só vai parar na máxima exposição em calls, na máxima exposição em puts, no put wall, num ponto de Fairley Gap institucional num tempo gráfico maior. Só para ali. E ó, faltou pouco para vir tentar flipar o delta. Outra dica importante para vocês também é o que? Aí que vai o pulo ligado para vocês que operam M1 principalmente, né? Primeiro ponto de delta, primeiros pontos de toques em qualquer região do indicador, primeiro toque que dá sempre vai ser
um toque assim como se fosse um espinho, né? Tocando, você retrai. Então, o primeiro toque que o mercado dá, ele retrai sempre nesses pontos. O segundo toque é para defender. Terceiro e quarto toque já não tem tanta força. Por isso que é o processo de criação de liquidez. Mesma coisa os pontos de delta, né? E os pontos de caos. O mercado bateu a primeira vez aqui no 21.600. Tinha região de venda aqui, bateu, fez pullback. Ah, não, o movimento veio testar aqui a estrutura, continuou. O que o mercado fez depois? É fácil de ver, ó. Bateu, retraiu, comprou, passou por cima, ó, usou como suporte e deslocamento de preço. Porque ele tá tendo que comprar delta aqui, vai subir. Gama flip, flipou, testou uma vez, nem chegou a testar de volta aqui, ó, deixou até ineficiência aqui intrinsecando aqui. Criou bloco, rompeu, testou bloco acima do Gama flip, comprou. Mercado passou direto pela HVL aqui, certo? Passou direto aqui, ó, e olhando o tempo gráfico aqui que a gente está estudando do M30, bateu na Kawal aqui. Bateu na Kawal, veio testar o Fairly Gap do M30 aqui, chegou próximo aqui, não valorizou o preço. Então quer dizer o quê? Tentou renovar topo de novo. E daí ele está trabalhando aqui, ó. Eu não atualizei o indicador, tá? Então ele está trabalhando aqui nessa região, ó. Tá trabalhando nessa região. Qual que seria o alvo se ele continuasse? Vamos supor agora que a DR abriu, né? A DR tá lá para cima. Então agora a gente tem aqui, ó, o 0 DTE e o Max Gex no 22,050, máxima exposição dele. E daí aqui, ó, vou mostrar para vocês agora coisa legal, ó. Da onde que eu tiro essas informações, né? Da onde que vem as informações do indicador Gamma Levels SMC? Então eu tenho várias fontes. Então, primeiro eu tenho o Gamma Flip interativo, né? Onde eu consigo, pelos dados da Ceboy, ter lá os strikes, certo? Tem os strikes, ó, bonitinho. E eu consigo ver, né? Então, esse aqui já é a que eu vou fazer a atualização. Então, eu sei que na segunda-feira, ó, a minha máxima exposição está no 22.130. Então, olhando aqui a máxima exposição, 22.050. Então, ele aumentou a exposição dele para o 130. 120, 130. Então, quer dizer o quê? Que ele está mais exposto ainda em ações. Então, ele está comprando mais ações. Então, eu sei que o fluxo está vendedor. Só que, ó, veja que ao passo que ele está cada vez mais próximo da expansão máxima do gama dele, quanto mais próximo ele está, mais o gama positivo dele está, mais acentuado tá. Agora, aqui tá o pulo do gato. Se meu gama positivo tá tão perto da minha máxima exposição de gama, qual que é a chance do mercado chegar lá e dar aquela porrada para baixo? É de aí, ó, 90% de chance disso acontecer. Que quando eu tenho meu gama positivo 300, 400, 500 pontos de diferença, beleza, ele faz um pullbackzinho e continua o fluxo. Agora, meu gama positivo tá tão forte, tão perto da minha máxima exposição aqui, esse fluxo aqui me diz que no máximo ele vai chegar no 130 e ele vai reverter. Porque ele precisa descontar todo esse gama positivo. Aí meu gama positivo tá aqui no 835, que ele saiu agora do 620, andou 200 pontos para frente, então ele tá 200 pontos para frente positivo. A minha Val Trigger, que é o intermediário, né, seria os 50%, falando de opções, né? Ela tá em torno do 21.400 ali, mais ou menos, 21.392. E a hora que a coisa desanda mesmo, tá lá embaixo, né? Que quando o market maker ele perde o controle total do negócio. Tá no 20.802. Quando eu olho para as opções, então eu vejo que o caminho aqui para alta tá difícil. Tá muito difícil.
Aí, da onde mais que eu tiro informação? Então, eu pago o GexBuddy, né? Então, no GexBuddy aqui, eu consigo olhar. Vocês estão olhando agora aqui o gama, né? Os pontos de gama. Esses pontinhos aqui são volatilidades de calls e puts, que é da onde eu tiro ali no indicador também os calls e puts, né? Do delta, que são os pontinhos de delta, tá? E daí eu tenho aqui, ó, 22,065, 0,68, que ele não atualizou aqui, né? Que é a máxima expansão que estava lá até agora. Certo? De delta, de gama aqui. De delta, quando eu jogo pro delta, certo? Eu tenho meu delta hedge ali, ó, que é onde está o HVL, né? Certo? Então tá ali. Essa é uma das informações. Aí eu tenho aqui outras coisas também, onde eu olho os pontos, né? Onde eu tenho a máxima expansão em caos, mínima expansão em caos, certo? Que o mercado vai flutuando para mim e é que aqui já está tudo desatualizado, né? Só vai atualizar na segunda-feira. Eu tenho aqui. Qual é uma outra fonte que eu também tenho? A outra fonte que eu também tenho tá aqui, ó. Gexstream. Então no Gexstream eu tenho um heatmap que me mostra a variação aqui também, certo? Ele me mostra, eu tenho aqui no Gexstream eu consigo olhar também a máxima, o call, né? O call wall, o máximo interesse em call já está lá no 23, pegando a semana toda, né? O Max GXC 21.800, que é onde a gente estava agora, né? 21.870. Max XP 21.600 e o put wall no 20.600. E aqui, ó, eu estou olhando opções. Então eu tenho pontos de opções de calls vendidas no 21.900, tenho calls vendidas no 21.990, tenho calls vendidas no 22.130. Tenho puts compradas de proteção 21.370, 21.360, certo? E daí aqui, quando eu troco, eu olho o gama, né? Então 20.600, 21.700 são proteções, né? Do mercado quando ele fechou. Outro ponto interessante que me mostra aqui no NDX é o comportamento do market maker durante o dia. Eu consigo ter o comportamento dele. Aí, usando inteligência artificial, eu consigo mapear isso e formular para vocês o que o mercado está fazendo no indicador, certo? Que são as instruções que estão ao lado do indicador para você saber, né? Aí, quais outras coisas que eu tenho aqui? Aí eu também tenho aqui, ó, que daí eu pego por meio da Ceboy também, né? Então eu desenvolvi, eu tenho mapeado, né, ó, todas as informações de todos os dias do mês. E eu tenho aqui também, ó, opa, é que aqui eu tô pedindo para pegar aqui é o indicador. Vamos pegar aqui, ó, pontos de delta. Então eu tenho um arquivo de Python que eu desenvolvi, aonde ele me rastreia por meio dos dados da Ceboy os 10 principais pontos de delta. Aí eu vou cruzar essas informações com o GexBuddy, com o Gexstream, mais os dados da Ceboy e mais os dados do QuickStrike, para eu ter certeza absoluta que aqueles dados que estão sendo passados para mim são relevantes. Então aqui eu estou rodando aqui, ó, vai aparecer aqui para mim, ó. E daí eu posso fazer só do dia, eu posso fazer da semana inteira, eu posso fazer de quantos dias eu quiser, certo? Porque como eu tenho um banco de dados, né? Eu posso pegar, por exemplo, do mês passado inteiro. Ó, então eu vou escolher o arquivo aqui agora.
Então, esse aqui é o que fechou agora, né? Sexta-feira. Então, eu posso escolher somente ele, como eu posso escolher todos esses juntos. E daí depois eu separo e vejo os mais importantes. Porque daí a inteligência artificial vai cruzar todos esses dados juntamente do meu banco de dados que está lá guardado já, e ela vai me fazer a montagem e desmontagem do delta do market maker, né? Então vamos pegar só o de sexta-feira que passou, que é o que vai valer para segunda-feira. Então ele vai monitorar para mim e daí eu tenho agora o quê? Eu tenho um delta 0,55. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Então eu tenho um delta aqui de 0,55 no 22.000, certo? Tenho 7.202 contratos aqui. Aí eu vou precisar descobrir se esses contratos são de calls ou de puts. E eu tenho um volume de negociação de 445 contratos e um interesse institucional de 910, muito relevante. Então, isso aqui com certeza vai estar no indicador. Agora, vai ser de calls ou vai ser de puts? Eu vou cruzar com os dados do GexBush, do GexStream, do QuickStrike, para mim poder dar a informação correta para vocês. Eu também tenho um 7.212 contratos lá no 23 mil pontos. 28.800, tenho 2.836 contratos. Isso aqui é importante, porque o mercado está muito próximo do 21.800, não está? Não está aquele emaranhado de gato no 21.800, entre o 21.700 e o 22 mil pontos, 3 mil pontos, 300 pontos aí, ó. Só que, ó, olha só que interessante, quando eu vou baixando, cada vez que eu baixo, abaixo dos 700 eu não tenho mais nada. O máximo que eu tenho aqui, ó, 21.700. O máximo que eu tenho aqui é 21.700. Abaixo disso, eu praticamente não tenho puts, né? Só de olhar aqui eu consigo ver que eu não tenho puts, eu só tenho calls aqui praticamente. Eu tenho, só de olhar aqui eu já consigo saber que a maioria desses deltas aqui são de calls. Então isso me mostra que o mercado está altamente comprador. Porque só aumenta os deltas para cima e nunca para baixo. Agora vamos pegar aqui e rodar o outro. Vamos pegar aqui e vamos rodar os de HVL. E os dos HVL vão estar bem parecidos com os do Delta também, provavelmente. Ó. Então tá lá. Ó. Aí aqui eu consigo saber que tipo de HVL é. Então eu tenho aqui a situação, ó. Se é um tipo de rotação com um head tático, né? Se é montagem de posição, se é descarte de contratos, fechamento, né? De posição. O script eu desenvolvi de uma forma que ele consegue, entre calls e puts, mapear isso para mim, né? E olha o que eu tenho a informação aqui. Eu tenho barreiras de calls, 22.000, 21.900 e 21.830, certo? Esse volume aqui é o número de contratos que foram negociados nessa região aqui. Então ele está fazendo uma rotação de head tático, por isso que você está vendo o deslocamento do preço
para baixo, às vezes, dessas regiões aqui. Quando bateu 22 mil, você viu que lá no 22 mil, no Delta, tinha um forte interesse também. Então, você tem um HVL e um Delta Cal no 22 mil pontos, com um volume de 1.615 aqui. Então, quer dizer que tem muita Cal vendida nessa região, certo? E daí eu consigo ver aqui, ó, as HVLs de puts, que antes, se vocês estavam monitorando o Gamma Levels da SMC, estava no 21 e 100, 21 200 e 21 e 300. Só vocês pegarem as imagens lá no grupo das atualizações que eu faço que vocês vão ver. Agora o mercado já está protegendo de quedas a partir do 21.500, que foi aonde parou. Tá vendo que tem aqui, né? É a proteção dele lá de puts. Já não é mais aquela, já não é mais aqui, já não é mais aqui o HVL de MM venda abaixo, 21.500. Ele já está se protegendo aqui comprando puts. Então já vai mudar essa posição de venda de calls para compra de puts. 21.700, o que eu tinha no 21.700? Red vendendo de calls, já não é mais, já é a proteção de puts novamente. E 750 a mesma coisa. Então quer dizer o quê? Isso me mostra o quê? Isso me mostra que o mercado é altamente comprador. Pode estar montando armadilha, pode estar montando uma armadilha para os compradores. E daí a leitura da estrutura vai me mostrar exatamente isso. Vamos tirar tudo aqui, ó, e vamos ver agora. Deixa eu apagar todos esses desenhos. Aí, quando eu olho para o semanal, o que eu tenho no semanal? O mercado, né? Testando o quê? Máxima de mês. 22.314 e a máxima do mês passado, 22.463. Só que eu sei, o que eu sei? Qual que é a informação que opero, que eu olho opções, gama, e delta e caos, e que eu sei que as pessoas que só olham estrutura de mercado não sabem? Que no 22 e 100, vamos colocar o Gamma Levels aqui, que vai nos ajudar, ó. Vinte e dois 22.136 a gente olhou, né? 22.136. Então, 22.100 tá aqui, 22.136 está exatamente aqui, ó. Vamos colocar uma 22.136 aqui, ó. Vamos colocar uma linha aqui, certo? Então, eu venho pro H4 aqui. Vamos apagar o Gamma Levels aqui para vocês não se confundirem. Vou olhar para a esquerda. E vou monitorar o que tem à minha esquerda. O que eu tive aqui no H4 aqui, ó, que me mostra a ação institucional. Eu não tive um deslocamento de preço aqui? Ah, eu tive. E o que isso me mostra? Que quem está vendido em caos, vendido em ações nesse ponto, e o market maker, que nesse momento agora para nós é o nosso ajudador, por assim dizer, ele está precisando fazer um hedge no 22.136. Agora, a pessoa que não sabe essa informação, que não tem essa informação no gráfico dela, ela vai achar, olhando somente o gráfico mensal aqui. Oh, fugiu. Ela vai olhar o gráfico mensal aqui e ela vai pensar: nossa, o mercado fez só um pullback. E vai avançar, vai embora para o 23 mil, porque tem interesse lá no 23 mil, né? Vai embora no 23 mil, 24 mil. É lua, Nasdaq. É lua, Nasdaq. Será mesmo que é lua no curto prazo? Não, né? A gente que tem essa informação, a gente que está estudando aqui, a gente sabe que tem nego vendido até o talo aqui, em caos.
A gente sabe que o market maker vai precisar fazer um ajuste do seu gama, do seu delta, aqui no 22.000. A partir do 22.000 ele já vai começar a fazer hedge. Então, será que esse movimento de alta ele se sustenta na próxima semana? Obviamente, a gente vai descobrir, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente vai ter um movimento de rompimento, vai vir testar toda essa galera aqui, market maker vai ajustar preço para vir no mínimo de volta no 21.500. 21 20, e ó, 21.500, cadê 21.500? É um testezinho de eficiência aqui neste candle desse bloco de ordens aqui, ó, 21.562. Então, o que, que eu posso ter na próxima semana? Um candlezinho de pullback nesse bloco de ordens aqui, ó. E daí eu posso monitorar ele, né, ó. Vinte e um, 142. 147, 21, 147 é um pontinho de liquidez aqui que eu tenho. Na minha próxima semana, o que, que eu vou fazer? Meu range da semana tá aqui agora, ó. Tem a máxima e a mínima dele, não é verdade? Então ele pode fazer um pullback até o teste de eficiência aqui, deste candle aqui, que tá onde? 21.540. O que eu tinha lá nos pontos de HVL, no 21.500? Ah, é uma proteção em puts. Então eu sei que pode rolar um pullback até o 21.500. Então segunda e terça, talvez quarta, eu tenho um pullback. O mercado trabalhando pullback. Para ele ganhar força para continuar o movimento de alta. Porque ele vai realizar no 22.136. Vai fazer head aqui. A gente pode ver o mercado domingo abrindo já próximo dessa região. E segunda-feira o mercado trazendo o preço para baixo, pelo menos até o 21.500. Aí fica mais fácil, né, operar? Você não acha que fica mais fácil operar assim? Eu acho, pelo menos, que fica mais fácil operar assim, né? Você saber, além da análise institucional, você saber exatamente aonde que o market maker vai operar e onde o market maker vai fazer o hedge dele. A gente está num fluxo comprador, mas aqui você não vai comprar, você vai vender. Viu a vantagem? Quando você analisa o mercado dessa forma, eu só vejo vantagens, né, em operar dessa forma. Evita você de operar em região ruim comprado. E você só é operar comprado em regiões onde o market maker e principalmente também o institucional vai alocar compras. Por isso que Fibonacci é importante. Por isso que a análise de estrutura é importante. E é por isso que vocês que estão aí assistindo a aula hoje, né, estão aí prestando atenção, tá? Vou abrir agora alguns minutinhos para vocês fazerem perguntas. Estou aqui com a... Pode abrir o microfone, quem quiser, e também quem quiser escrever no chat pode escrever, tá? Fica à vontade. É isso, galera? Galera entendeu perfeitamente todas as informações? Então é isso, meu povo. Agora é só replicar isso nos estudos de vocês. A parte da tarde que eu vou fazer a atualização do indicador. E daí vocês já vão ter as informações aí do indicador para a próxima semana, eu acho que até o final da tarde. Né? E todas essas informações, todo esse vídeo aqui vai estar também para vocês aí poderem assistir depois, tá bom?
no YouTube. Vou postar ainda hoje também, tá? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até mais. Fui!